Olá pessoal, o vídeo hoje está bem interessante. Alguns seguidores meus lá do Instagram me enviaram perguntas e eu prometi a eles que eu responderia a elas aqui no meu canal do YouTube. Vai ser bem legal, solta a vinheta. Mas primeiro, pessoal, vocês já sabem, se inscrevam no canal, isso para mim é muito importante. Caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o vídeo nas redes sociais, assim o meu trabalho fica cada vez mais conhecido. Deixe o like também no vídeo, pessoal, se vocês gostarem do vídeo, porque assim o YouTube entende que o trabalho que eu faço aqui é importante e passa assim a entregar os vídeos a um número maior de pessoas. Vamos lá, como eu havia falado para vocês, o vídeo de hoje eu responderei algumas perguntas de seguidores lá do Instagram. Vamos logo lá para a primeira pergunta, pergunta de Matheus. Qual o correto? São Paulo -SP, São Paulo, SP ou São Paulo /SP? Olha só, primeiramente esse tipo de pergunta não terá muito reflexo assim na redação em si da peça jurídica, é mais questão de padronização mesmo. Mas os manuais de redação indicam a forma São Paulo /SP coladinho, tá? Não tem espaço antes e depois da barra, tá ok? Então usem sempre São Paulo /SP. Vamos então para a próxima pergunta, de ph.mortarim. Tem uma lista com os melhores conectivos para iniciar parágrafos em peças? Isso aqui é uma pergunta séria, né? Porque as pessoas buscam por conectivos bons para começar a frase. E não existe esse tipo de coisa, tá? Os conectivos, pessoal, eles têm sentido, eles possuem sentido na frase. Então eu poderia muito bem falar aqui pro seguidor, sim, tem um portanto, contudo, todavia, mas só que essas palavras têm sentido. Então elas não podem ser usadas, encaixadas no texto. Não, elas serão encaixadas no texto quando elas combinarem com o texto. Estão entendendo? Eu poderia dizer aqui assim, ó, sim, vocês podem usar, é importante destacar que... Só que, gente, eu não sei o contexto da peça do seguidor. Esse é importante destacar que só caberá ali no início do parágrafo se realmente o autor do texto quiser destacar alguma coisa. Pegaram? Então não existe não conectivos prontos. Isso é até muito perigoso, tá? Usar conectivos prontos para o início dos parágrafos. Vai depender da ideia que você aí quer passar. Bom, o mesmo seguidor fez outra pergunta. Qual o melhor livro para reaprender gramática? Bacana, gente. Qual o melhor livro para reaprender gramática? Na verdade, nossas escolas são muito ruins, né, gente? Essa é uma crítica que eu faço lá no meu Instagram o tempo todo. A gente não aprende gramática normativa na escola. O que a gente faz? A gente decora toda aquela nomenclatura gramatical e acaba sem ficar sabendo realmente para que serve a gramática normativa, né? Na verdade, a gente já conhece a gramática, né? Todo mundo com mais de 5 anos de idade, 6 anos de idade, já tem a gramática da língua formada, né? Quando o seguidor pergunta ali qual o melhor livro para reaprender a gramática, ele está se referindo à gramática normativa. Bom, gente, partindo então sem enrolação agora, um livro que eu indicaria aí para o seguidor é esse aqui, ó. Comunicação em prosa moderna, sobre o qual eu já falei aqui algumas vezes no YouTube, lá no Instagram também eu já falei, tá bom? É um livro excelente, eu sei que muitos seguidores já compraram o livro também, porque eu acabei indicando, vale muito a pena esse livro aqui. Ele vai trazer, retomar, explicar as funções das subordinadas, das coordenadas para a argumentação da frase. Ele traz muita conteúdo de excelência mesmo, tá? Vamos para a próxima pergunta, então? Como ser objetivo e direto em demandas altamente complexas? Pergunta de Joilson Silva, 84. Essa pergunta é bastante interessante. Em casos mais simples, é claro que não há nenhuma necessidade de a gente construir peças longas, né, gente? Um caso aí de dano moral, 5, 6, 7 páginas bastam. Mas em demandas complexas, em que o advogado se vê obrigado a fazer 20,
30 teses jurídicas, enfim, demandas que saem ali do senso comum do judiciário, demandas realmente complexas. Olha só, gente. Primeiro, a gente tem que saber o que é ser direto e objetivo, né? Uma peça direta é uma peça em que o advogado ele não faz muitos permeios, ele vai direto ao ponto. Só que tem um detalhe aí muito interessante, gente. Aqui a gente está tratando então de uma demanda complexa. Claro que demandas complexas a gente não vai poder redigir uma peça de 5, 10 páginas. Uma dica interessante de início que eu posso dar para vocês é o seguinte: façam um resumo de toda a peça. Primeiro, claro, vocês vão redigir a peça. A peça vai ficar lá com umas 100, 150 páginas. Tranquilo, gente. Atenção, não quer dizer que a peça é longa, que ela é prolixa, tá? Vocês podem muito bem redigir uma peça de 5 páginas e a peça ser prolixa. Vocês podem redigir uma peça de 100 páginas e ela não ser prolixa. A peça pode até ter 100 páginas. Só que se ela diz o que é para ser dito, ela está excelente. É assim mesmo que tem de fazer. Vocês têm de colocar na peça o número de palavras, o número de páginas necessárias para transferir a mensagem. Eu, nas minhas mentorias que eu faço, de vez em quando, eu tenho visto que os seguidores, com medo de que eu reaja às peças de uma maneira negativa, eles confeccionam peças concisas demais. Não, gente. Vocês têm de ter ciência de que vocês têm de transmitir a mensagem para o juiz, tá bom? Vocês vão usar, e daí sempre surge aquela pergunta, né? Qual é o tamanho, na verdade, ideal para a peça? É o tamanho necessário para transmitir a mensagem, tá certo, gente? Dito isso, então cuidado, hein? Vocês podem fazer muito bem uma peça longa e essa peça ser ótima, ser a peça perfeita. Mas vocês, por outro lado, quando fazem uma peça até de 4 páginas, ela pode ser prolixa. Vocês têm de perceber a prolixidade da peça em grau micro, tá? Isso é uma coisa que vocês têm também de levar para a vida de vocês. O que é perceber a prolixidade em grau micro? É quando vocês enchem um parágrafo, fazem parágrafos desnecessários ou fazem parágrafos que contém uma palavra sobrando, que contém uma sílaba sobrando. Vocês têm de aproveitar isso, por isso que eu falo em grau micro, em cortar palavras e sílabas do parágrafo. Assim ele fica mais conciso. A concisão, então, não tem necessariamente a ver com o número de páginas da sua peça. Tem a ver, isso sim, se a sua peça contém a mensagem suficiente para que o leitor entenda. Tranquilo? É claro que é legal quando o juiz se depara, é legal para o juiz, né? Quando ele se depara com uma peça de 10 páginas ou 5 páginas, mas cuidado, hein? Se a compreensão da mensagem por parte do juiz não fica facilitada, o número de páginas não vai ter reflexo nenhum, não adiantará. O que vocês têm de pensar enquanto vocês redigem ali a peça jurídica é na velocidade de compreensão do magistrado. Ok? Então, vocês podem fazer uma peça de 50 páginas em que o juiz a entenda em 10 minutos. Mas vocês também, por outro lado, podem fazer uma peça com 5 páginas em que o juiz leva o mesmo tempo para entender. Então não adianta redigir em um número menor de páginas se o juiz levará o mesmo tempo para entender a peça, tá certo? Mas outra coisa, gente. Então, eu acho que eu já disse até, mas vou voltar aqui, ó. Então, você vai. Se a demanda é complexa, você vai redigir a peça normalmente, vai dar lá umas 100 páginas, tranquilo. Mas para facilitar a vida do juiz, isso vocês devem fazer em todas as peças, vocês fazem um resumo antes. Por exemplo, se tratar de uma petição inicial, vocês devem fazer um resumo antes ali na narração dos fatos. Um resumo mesmo. Porque toda boa peça deve ser compreendida, isso um autor americano fala. Toda peça deve ser compreendida ali nos 90 segundos de leitura ou nas 75 primeiras palavras, que dá no mesmo, certo? Então, o caso é complexo? É, mas todo caso, por mais complexo que seja, deve ser entendido
pelo juiz nos primeiros 75 segundos de leitura ou nos 90 segundos de leitura, ou seja, 1 minuto de leitura, tá bom? Mais que isso, o juiz começa a ficar irritado, tá certo? Então isso é uma dica excelente. A demanda é complexa? É? Então faça um resumo antes de toda a peça, assim o juiz tem um panorama geral sobre o que ela diz respeito. E outra coisa, agora partindo especificamente para a pergunta do seguidor a respeito da objetividade, muita gente confunde em ser preciso com detalhar os fatos. Não, gente. Ser preciso não significa detalhar os fatos, mas selecionar os fatos. Então, uma boa narração dos fatos depende, sobretudo, não do que é nela incluída, mas do que é deixado de fora. Então, a mensagem de que ser preciso não significa detalhar os fatos, mas sim selecioná-los, essa mensagem deve ficar muito bem na cabecinha de vocês, pessoal. Tá bom? Então, às vezes, as pessoas são prolixas por conta de quererem falar tudo para o magistrado. Escrever tudo na peça. Não, às vezes não é necessário, né? Bom, eu acho então que com isso ficou respondida aí a pergunta do seguidor, que eu achei bastante interessante. Vamos lá para a próxima então. A pergunta do Vinícius 20 tal. Descrição do fato deve seguir a sua ordem cronológica de data ou pode seguir um contexto? Bom, eu acho que esse seguidor, ele já me fez essa pergunta anteriormente, ou pelo direct. É uma pergunta interessante, sim. O que é que ele me pergunta? Ah, professor, lá na redação dos fatos, na petição inicial, eu redijo conforme a data ali, a ordem cronológica, ou conforme o contexto do que eu quero trazer para o juiz analisar? Pessoal, primeiro é importante sempre deixar claro que vocês só colocarão datas na peça se for realmente necessário, tá? Às vezes a ordem cronológica não tem nenhuma importância para o caso, tá certo? Então aqui a resposta vai variar muito. Na maioria dos casos, é o contexto que vai ditar a ordem dos fatos, não a data em que eles ocorreram, tá certo? Então, aí a resposta seria depende. Se o seu caso depende muito aí da ordem dos fatos, por exemplo, se você está alegando na contestação a prescrição, daí sim a data é interessante. Mas na maioria dos casos vai ser o contexto que ditará a narração ali dos fatos, ok? Seguindo, próximo. Pergunta de Lu Tomasi. Melhor tipo de espaçamento entre linhas e entre parágrafos. Já vi linha em branco entre parágrafos. O melhor espaçamento é o 1,5, tá bom? Agora, há problema em deixar uma linha em branco entre parágrafos? Não há problema nenhum nisso não, gente. Mas só que às vezes pode ficar um espaço maior entre parágrafos na mudança de páginas, tá bom? Então eu não gosto dessa linha em branco entre parágrafos. Mas tem alguma coisa que impeça? Não, não existe. Então, o melhor tamanho aí de parágrafo é o básico, é o clássico 1,5, né? O espaçamento 1,5. A mesma seguidora, me faz outra pergunta. Vale a pena colocar doutrina na peça quando é algo que todo juiz sabe de cor? Exemplo, dano moral? Não, não vale a pena botar doutrina nem jurisprudência nesses casos, tá? Tem gente que acha que toda peça jurídica deve conter uma citação de doutrina, de jurisprudência ou de um artigo de lei. Deus me livre se uma peça jurídica não conter uma dessas fontes aí do direito, né? Não, gente, nada a ver, tá? Uma peça jurídica pode sim ser redigida do início ao fim, sem citação de nada, tá bom? É até melhor, a depender do caso, para o convencimento do juiz, tá certo? E foram essas perguntas, pessoal, que me mandaram lá no Instagram, e espero que eu tenha ajudado, então, esses seguidores. E é claro, se vocês tiverem alguma pergunta, basta me mandar lá pelo direct ou aqui nos comentários no YouTube mesmo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.